Fala aí galera, tudo certo? Hoje é nosso primeiro vídeo do canal. A gente vai falar um pouquinho sobre neurocrânio e alguns acidentes ósseos. Essa aula hoje vai ser introdutória, então eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos anatômicos do crânio e como que vocês têm que entender a anatomia do crânio, porque vocês vão entender nessa aula que a anatomia ela conversa com você, então não é basicamente decorar tudo, tem uma lógica por trás. Vocês vão entender nesse vídeo do que eu tô falando. A função do crânio é basicamente proteger e segurar. Ele faz a proteção e ele também sustenta as estruturas vitais, como os órgãos, os nervos, os vasos sanguíneos e outros tipos de tecido que a gente vai estudar aí pra frente. A gente tem, por exemplo, no crânio a nossa ATM, nossa articulação temporomandibular, que ela está inserida ali, que ela faz a conexão da mandíbula com o resto do crânio. E ela é responsável por fazer esse movimento aqui, de abertura e fechamento da boca, nossa mastigação, nossa fala. A nossa TM é importantíssima e vocês vão entender a importância dela ao decorrer dos estudos. O neurocrânio é a nossa caixa craniana, então ele é responsável por abrigar o nosso cérebro e as nossas estruturas vitais, nossos olhos, nossas conchas nasais e todos os tecidos de funcionamento do crânio. Ele é dividido aqui em frontal, parietal, temporal e occipital. A parte frontal, como eu já disse, a anatomia conversa com você, é a parte da frente, a parte da fronte, aqui, que é a nossa testa. A parietal é a parte intermédia aqui, logo depois da frontal e antes da nuca. A occipital fica atrás, então é aqui essa parte da nuca, e a temporal são as laterais do nosso crânio. A gente tem também o processo zigomático, o osso lacrimal, a concha nasal inferior e também temos a maxila e a mandíbula. Lembrando que geralmente aqui são pares de ossos, então por exemplo, os nasais são pares de ossos, a nossa maxila é dividida em duas, a gente tem uma sutura que une ela aqui no meio, e a nossa mandíbula é um osso só que forma esse arco responsável por fazer praticamente todas as funções necessárias para a nossa vida. Dentro do nariz também a gente tem um osso chamado vomer, que é aquele osso que está aqui. Olhando pela lateral você consegue perceber melhor aqui a sua localização e como ele se dispõe dentro do crânio. O que une tudo isso são as suturas. Então as suturas são articulações extremamente fibrosas, extremamente resistentes, que são responsáveis por essa união dos ossos. Como já vinha sendo até agora, elas são bem dedutíveis também, então muitas vezes elas se assemelham, tem até um macetinho para você entender sobre essas suturas, que elas assemelham o nome dos dois ossos que elas estão unindo. Por exemplo, aqui a gente tem a sutura esfenofrontal, então é a união da asa maior do esfenoide aqui na lateral, com a parte frontal do nosso crânio. Aqui a gente tem a sutura frontal, ou coronal, a sutura escamosa na lateral, a sutura lamboide. Aqui a gente tem a sutura nasomaxilar, porque ela une o osso nasal com o osso maxilar. A sutura esfenoescamosa, porque ela une a asa maior do osso esfenoide com a sutura escamosa. E a sutura occipitomastoide, que ela une a parte occipital com o processo mastoide. Por que é processo mastoide? Eles decidiram em algum lugar do universo que isso aqui tem a forma de uma mama e por isso é processo mastoide. Então a união dessas duas aqui forma a sutura occipitomastoide. Na parte frontal da nossa face tem a sutura internasal, que une os dois ossos nasais, a sutura frontonasal, que une a parte frontal com o nasal, a intermaxilar, que une as duas maxilas. Como eu já falei, as maxilas são pares de ossos. Então a gente tem também uma divisão no palato. O palato é como se fosse uma lâmina dividida no meio. A gente tem a sutura zigomático-maxilar. Por quê? Porque ela une o processo zigomático com a maxila. E na parte posterior do crânio, a gente tem aquela sutura sagital, que ela divide no meio o crânio. Então imagina que você está pegando uma serra elétrica, está cortando a pessoa no meio. Essa aqui é a sutura sagital. A gente tem a sutura lambda. A gente tem a sutura lambda, que é a união da sutura lambidoide com a sagital. A sutura escamosa, que eu já tinha falado. E a occipitomastoide, vista de trás aqui. Lembrando para vocês que a melhor forma de estudar anatomia é você pegar uma folha e uma caneta, você desenhar o que você está vendo ali e você ir nomeando. Então você nomeia todas as estruturas e você dá uma olhada naquilo ali sempre que você puder. Então você deixa isso separado, deixa isso à vista, que você vai conseguir estudar muito bem assim. A anatomia parece uma coisa complicada no começo, mas vocês vão ver que ela é bem simples e que ela é dedutível. Então a anatomia sempre conversa com você. A anatomia, ela fala o que está acontecendo ali. Então ela simplesmente descreve o nome dos ossos. Então esse foi o vídeo de hoje, foi bem introdutório, para vocês se familiarizarem um pouco com os nomes, para vocês entenderem como é que é. No próximo vídeo vou estar aprofundando cada vez mais.
Então eu vou falar sobre viscerocrânio, algumas estruturas, os acidentes ósseos, e vocês vão vendo que é um negócio tranquilo para vocês assimilarem. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Caralho, deu 11 minutos.